meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Bora começar mais uma aulinha de zoologia, biologia, né? Eu já tô empolgada aí, porque é um grupo que eu gosto bastante, tá? Que é o grupo dos anélidas. Porém, todavia, no entanto, parece que os vestibulares não vêm gostando muito não, porque quase não cai. Vou ser sincera com você. Teve aí uma questãozinha da Unicamp em 2019 que caiu, depois eu não vi mais caindo, tá? Com muito tempo, né? A FUVEST mesmo foi em 2010 que apareceu a última coisa. Então, bom, é aquilo, né? Só sendo sincera, falando para você que não vem caindo, mas é aquilo, não quer dizer que você estude, porque se caiu no Unicamp 2019, pode ser que caia no seu ano aí também, né? A gente nunca se sabe quando eles resolvem aí cair de novo, tá bom? Então vamos sem demora, uma aula rapidinha, vendo as características gerais. É um grupo que não tem muito estudo, não tem muita pesquisa no Brasil sobre eles. Aqui na Unicamp mesmo a gente tem uma professora que já está aposentada, mas continua fazendo pesquisa sobre esse grupo, para você ter noção como ele é bem pouco estudado. Ele tem mais importância agronômica, tá? E tudo que precisava saber, eu acho que você já sabe, então raramente vai cair alguma coisa, tá bom? Mas é aquilo, dá uma estudada, dá uma olhada, mas não precisa ficar neurótico, não. A não ser que você seja desses cursos que não pode errar uma única questão, aí realmente você tem que estudar com afinco. Ou se você gosta, que nem eu, né? O grupinho bonito, que são os anélidas, então. Bom, a característica dos anélidas, pode ver aqui, ó, anéis, né? Vamos ver o que tem desse grupo aí, então. De características gerais, então, dos anélidas, a gente tem aqui que eles são de corpo mole, tá? Em geral, são segmentados. Então, é algo assim que, tipo, é extremamente importante porque isso é novidade evolutiva no grupo, tá? Isso é uma novidade que aparece neles, depois vai aparecer aí em artrópode e vai seguir aí todos os grupos, inclusive em nós, tá? A gente tem aí essas segmentações no corpo. Alguns mais evidentes, que é o caso dos anélidas, né, que são anéisinhos, outros menos evidentes, tá? E aí outra coisa legal também, que eles são triblásticos, como todos aí, celomados também, protostomes, primeiro então desenvolve a boca, depois o ânus e obviamente são bilaterais simétricos, né? Quais são os três grupinhos que a gente vai ver aqui? Então, a gente vai ver a classe oligoqueta, que oligo significa poucas cerdas, tá? Então, é o grupinho das minhocas, bonitinhas e fofas aqui. A gente tem a classe dos poliquetas, que são os nereis, tá? Raramente você vai ver isso aí, porque isso aí é mais comum no mar, tá? No oceano, eles vivem no fundo do oceano, então a gente não é do nosso dia a dia. E a classe irudínea, antigamente era chamada de aqueta. Na minha época que eu estudava era aqueta, depois mudou para irudínea, agora para vocês, que são os anelídeos sem cernes, que são o quê? São as sanguessugas, tá? Terrorzinho de muita gente aí que tem terror a isso, mas é um animal interessante porque ele pode estar ajudando na questão de médica. Tem muito estudo falando sobre isso, né? Vai lá, suga literalmente o sangue da pessoa e pode estar ajudando aí em algumas recuperações. Tá? Se for cair algo, vai ter um texto de apoio falando sobre isso e vai pedir a característica do erudinho, tá? Normalmente é isso. Vamos ver aqui, então, o que a gente tem aqui. Da classe, então, poliqueta, nós temos que eles são, então, possuem, então, os parapódios, que é essa estrutura aqui muito importante. Cadê o parapódio? Tem palpo aqui, parapódio, achei. Você tem aqui os parapódios, que é essa estrutura toda aqui, ó, que ela vai possuir o quê? Ela vai possuir cerdas para locomoção, tá? Muitas cerdas. E aí, o que vai acontecer? Além disso, então, esses parapódios eles são recobertos então, por essas cerdas e eles auxiliam na locomoção e nas trocas gasosas, tá? Porque a respiração dela é branquial, então precisa fazer a movimentação da água para poder essa água passar e fazer a troca gasosa. A cabeça ela é bem diferenciada, tá? Possui olhos e tentáculos sensoriais, então você tem aqui os olhos, os tentáculos bonitinhos, com palpos, uma boca bem desenvolvida, porque eles podem ser caçadores. Tanto que eu, né, contando até uma historinha para você, eu trabalhei no Museu de Zoologia aqui da Unicamp, né? E aí, esse bicho, ele é praga. A gente tinha, lá tem, na verdade, né, no museu, na área de exposição, tem um aquário de água salgada. E aí você tinha que dar comida para a anêmona. Lembra da anêmona lá, quinidário? Aí pegava, né, comprava camarão fresco, né, para dar, né, pegava a pinça, tinha que pegar uma pinça gigante, enfiar a mão lá dentro para colocar na boquinha da anêmona. O que esse lazarento fazia?
e ela pegava da boca da anêmia e comia. E aí, quando a gente viu, tinha acho que uns 50, que eles eram desse tamanhozinho, assim, né? Esses poliquetinha, rosinha. E tinha uns 50 já, assim. Aí a gente teve que fazer, teve que começar a pegar eles e matar, porque eles iam matar os outros animais, né? Por causa da superpopulação. Eles não deixavam os outros comer. A anêmona mesmo morreu a maioria, né? Porque a gente gostava, né? Gosta, na verdade, né? Eu saí de lá já faz um tempo de mostrar a biodiversidade marinha. Cara, que trabalho que esses bichos davam. Por quê? Porque eles são predadores ativos, né? E são muito bons no que eles fazem. E infelizmente a gente tinha que fazer o controle populacional, né? Então, assim, eles têm essa cabeça, essa boca diferenciada e eles arrancam mesmo, até arrancavam uns pedaços da anêmona também, dependendo da situação. Então era um bicho bem agressivo, né? Saudade dessa época que eu não tinha ações, não tinha problema e não tinha tanto boleto para pagar. E aí que a gente tem? A gente tem, então, que eles são, então, né, geralmente predadores, como eu falei, alimentando-se de outros pequenos invertebrados. A Nemo não era uma das vítimas, comia também camarões. E grande maioria marinhos, né? Tem uns exemplinhos de água doce e eles têm ali, né? Ali uma estrutura básica. Esse daqui que é o que eu falei para você, que ficava lá na coisa, né? Esse rosinha aqui. Você pode ver que aqui tem uma placa de Petri, né? Ele é pequenininho. Mas aí você tem uns bonitos, né? Bem mais bonitos, que eles têm, tá vendo essas cerdas aqui? Eles são mais filtradores, ó. Tá vendo? Eles podem ser filtradores também e eles ficam sésseis no local, tá? A maioria deles é dioica, tá? E tem a fecundação externa, com desenvolvimento de indireto. O que significa isso? Significa que ele tem larva, tá? Não é lava, viu? É larva. Algumas espécies apresentam reprodução assexuada, tá? Por meio de brotamento ou fragmentação. Normalmente são esses aqui que são fixos, que podem fazer isso, né? Que são bonitos para chuchu. Aí tem esse aqui, parece até uma lagarta, né? Que também tá tudo o quê? Tudo debaixo de água, tá? É um grupinho, então, bonito aí, mas que não tá muito no seu dia a dia. Uma coisa que é interessante também desse grupo, ele tem uma importância econômica, que tem alguns deles que ele cavuca a madeira de. Ai, como é que é o nome? Daquelas pontes que tem no mar, sabe? Assim, na ponte do mar. Aí você, tipo, o navio vai lá, estaciona perto, a pessoa desce por ali por aquela ponte. Eles vão lá e cavuca, porque eles comem as coisas que tem dentro da madeira. E aí, o que acontece com a madeira cavucada? Né? Cai tudo. Então, eles têm uma certa importância econômica também pra gente, que é em relação a isso. E tem alguns que são comidos, tá? Pelos seres humanos também, né? Então, mas assim, né? Essas coisas eu acredito que não vai estar caindo. Cara, na verdade, poliqueta não cai. Vou ser sincero com você, tá? Nunca vi caindo isso aqui, né? Então, tô passando, porque é aquilo. Nunca vi caindo. De repente cai. Aí você vai falar, a Érica pulou o assunto que eu tava com preguiça, né? Não vou pular. Mas é aquilo. É sinceridade, né? Aqui a gente não engana ninguém, não. A Irudínia, olha, isso aqui também, né? Aquilo, né? Isso aqui são o quê? São um grupo das sanguessugas. Oh, eu escrevi errado, sanguessuga, que doida. Sanguessugas. Que elas o que? Elas não têm cerdas, tá? Como eu falei lá no começo, lá para você. Elas vão possuir ventosas, então vai possuir uma ventosa aqui nessa parte aqui na extremidade do corpo, e essa aqui é mais para locomoção. Nessa ventosa aqui, ela vai liberar ali umas, como é que eu posso dizer? Um tipo de anticoagulante, tá? Igual o pernilongo também libera, para quê? Para evitar que o sangue do seu hospedeiro fique coagulado e ela consiga sugar, tá? Então ela joga isso através dessa ventosa aqui. Ela tem respiração cutânea, enquanto lá o outro era branquial, porque estava debaixo d'água. Essa aqui ela também vive debaixo d'água, só que ela consegue sair. Como você pode ver aqui, a bonitona aqui, ó, né? Então, elas são de água doce, né? Então, às vezes, você tá andando em algum lugar, assim, de repente, quando você vê, o bicho tá grudado nas suas costas. É isso mesmo, né? Porque elas são ectoparasitas, tá? Elas sugam sangue que nem pernilonguinho. Pernilongo também é ectoparasita. Só que a diferença é um pernilongo sugando e uma diferença é um monstro desse tamanho de sugando, né? A maioria é menorzinha, tá? Tem ali uns 3, 4 centímetros de comprimento, né? Não chega a ser desse tamanho, né? Isso é exagero. E, obviamente, nós temos algumas espécies marinhas e algumas espécies terrestres, mas a maioria é água doce, tá? E são ectoparasitas. Então, cuidado onde você vai nadar aí nos riozinhos da vida, hein? Aí, eu tenho um problema sério com água, porque para mim sempre tem alguém me grudando, né? Então, eu morro de medo de entrar no mar, morro de medo de entrar em água de rio, eu sempre fico, passa uma folhinha, pega, eu já imagino que seja uma sanguessuga. Não que ela faça mal, mal ela não faz, mas não sei, dá uma agonia. Então, aqui, a respiração, ela pode ser branquial, dependendo da região onde ela está, ou vai ser cutânea. A maioria é cutânea, tá? E a grande parte das sanguessugas, elas são o quê? Hermafrodita e apresentam fecundação cruzada com desenvolvimento direto, então ela não vai ter larva. Aqui tem um exemplo mostrando como que ela faz para andar, ó.
ela vai lá, ela é bonitinho, né? Ela vai aqui, ó, acabou aqui a ventosa posterior, que é onde está a boca dela, e a anterior. Aí ela joga para frente aqui, certo? E aí, na hora que ela joga, é tipo aquelas lagartas mete palmo. Ela joga para frente, aí puxa aqui a de cá e diminui o tamanho. Aí joga para frente, puxa de cá, diminui o tamanho. Aí joga para frente, fica de pé, volta, entendeu? Então ela faz esse movimento da locomoção. Professor, isso cai, isso está nos livros didáticos, tá? Pode ser que um dia caia. Se tiver alguma importância, aparecer, sei lá, um surto de sanguessuga no rio, sei lá, de não sei aonde aí, e aí pode cair para você, né? É aquilo que eu sempre falo. Como você vai saber se isso vai ou não vai cair para você? Fica de olho nas notícias, tá? Coloca as notícias, fica de olho nas notícias, né? Na BCC, eu nunca lembro o nome daquele lugar, mas vira e mexe cai, da UOL também vira e mexe cai, G1 cai muito. G1 é mais para geografia, essas coisas, né? Mas para biologia, acho que é BCC, deixa eu ver aqui. BCC ou é BNCC? Eu sempre me confundo. BNC. Ah, meu Deus. BNCC. A BNCC que é a... Não é BNCC, gente. BNCC é a Base Nacional... enfim. Mas você vai saber, né? Se jogar no Google aí, você vai achar aí o nome do jornal lá que tem lá direto, que é um jornal online muito bom, tá? Vou ficar me alertando aqui não, porque senão a gente perde tempo. Ó, classe Oligoqueta é o principal representante, é a minhoquinha bonitinha, mas tem um minhocuçu também, que é uma minhoca gigante de... põe aí uns 40, 50 centímetros, né? O bicho é desse tamanho, esse é quase do meu tamanho. Normalmente eles são terrestres, tá? Mas eles precisam ficar em ambiente úmido. Aqui em casa é um inferno, porque a gente tem um jardinzinho aqui que eu fiz, e aí no jardim, né, eu coloquei terra vegetal e veio, obviamente, ovos de minhoca, porque ele é muito importante, a gente vai ver a importância ecológica dela. Aí quando chove demais, a água, a drenagem ali é muito ruim, o que elas fazem? Elas começam a afogar, aí elas começam a invadir dentro de casa, os gatos começam a brincar. E aí, cara, a casa fica toda suja, né? Então, assim, a casa fica toda suja, né, de sangue, porque ela tem o sangue vermelho também, né, igual o nosso, tá? Vou mostrar aí daqui a pouco, né? Elas possuem hemoglobina também, que nem a gente, né, a base de ferro. E aí a casa fica toda vermelha, parece que matou um bicho, e realmente matou, mas parece que matou um bicho grande aqui, porque eles matam, e as minhocas, tipo, desse tamanho, assim, um monstrão, da grossura de um dedo, né? Que elas estão bem nutridas aqui em casa. Mas enfim, né? Então é um bicho que ele é de água, ele é de ambiente úmido, mas não de ambiente aquático, então ela afoga também, tá? E aí os oligoquetos, então, eles possuem cerda menor, em menor quantidade que os poliquetas, porém mais que os irudíneas, tá? E a respiração é cutânea, né? Ou seja, pela pele, e são encontrados enterrados em solos úmidos em ambiente aquático dos cíclulas, como é o caso do minhocuçu, tá? E existe também em algumas espécies marinhas. Muito utilizada para quê? Para pesca, né? O minhocuçu principalmente é muito utilizado na pesca, tá? O que mais que a gente precisa ver aqui, ó? A gente precisa ver o seguinte, tá? Porque assim, vamos focar também nas outras universidades, que são USP, Unicamp, Unesp e Enem, que nas outras cai, viu? Nas outras particulares, se for prestar alguma particular para tentar uma bolsa aí, costuma cair. Aqui a gente tem, então, a superfície revestida por epiderme com cutícula externa, tá? Que pode apresentar cerdas de quitina. Então, ó, outro grupo de ser vivo que tem quitina: fungo, artrópoda e oligoqueta. E as cerdas vai auxiliar no movimento do animal. Então, você tem aqui, ó, um segmento contraído, o segmento distendido, que vai fazer o quê? Contrai, distende, é a forma como é que ela faz para andar. E aí as cerdas, né, quando elas estão eriçadas, elas vão ajudar na locomoção debaixo da terra. E as cerdas recolhidas é para quê? Para deslizar, tá? Então aqui contrai as cerdas eriças, aqui distende, a cerda recolhe, e aí ele vai conseguindo, então, andar debaixo da água, debaixo da terra, úmida, tá? Úmida, mas não encharcada que nem aqui em casa, que ela vai invadir sua casa, se você tiver casa, que nem eu. Olha, eu vou falar mais das estruturas do oligoqueto, que é o que mais cai, das outras não cai nada. Enfim, decepcionante, né? Eles podiam colocar mais dessas coisas. Ó, aqui a gente tem que o tubo digestório é completo, tá? E a digestão ela é extracelular, que nem a maioria dos animais aí. A presença, então, tem de faringe, tem o esôfago, tem o intestino e tem o ânus, bonitinho, tá? Então, aqui, ó, você vai ter a boca, vai ter faringe, um esôfagozinho aqui bonito, tem o papo e a moela, que vai servir para poder destruir
quebrar, né, as coisas que tá ali com pedra, porque ela vai comer na terra tudo junto, né? Então ela vai decompor muito, né? Ela vai ajudar nessa digestão e vai produzir o humus através disso aqui, tá? Não é humus, tá? Não é aquele negócio que você come, é o humus de terra, que é o cocô da minhoca. E aí ela vai ter, então, esse intestino longo e um ânus bonito aqui, que vai soltar esse humus para você usar, né? Inclusive é carinho esse humus aí para você comprar para colocar nas suas coisas. E aí você tem a questão do sistema circulatório dela, que vai ser o quê? Vai ser um sistema circulatório fechado. A sorte que esse bicho é cego, porque ela tem 5 corações. Porque eles falam, né? Ah, o que os olhos não vê, o coração não sente. Imagina tudo que ela vai sentir vendo todo o terror nesse planeta. Então, ela tem 5 pares de corações, 10 corações. Mas, professora, como assim? Aí, calma. Não, calma. Quando a gente fala coração, a gente está falando de uma veia modificada dilatada, um vaso dilatado. Não necessariamente vai ser um vaso dilatado, que nem o nosso. O nosso é extremamente complexo. Isso aí é o quê? É uma bombinha. Pluft! Um negocinho que fica fazendo isso aqui, ó, tá? Calma, não é um coração igual o nosso, tá? Mas a gente chama de coração também, beleza? Então, é só uma dilataçãozinha, ó, tá? É bem simplinha. Então, aqui essa dilataçãozinha, ela vai ter 5 pares, né? 10 coraçãozinhos no total. E aí, há 2 vasos principais, o dorsal e o ventral, interligados, né? E o pigmento é a hemoglobina, que nem a nossa, tá? Por isso que eu falei, nossa, os gatos vêm aqui, ó, é porque hoje tá sol. Mas quando chove, tá chovendo demais aqui na minha cidade. E aí, tá parecendo no norte, né? E aí, quando chove, rapaz do céu, é morte aqui, né? Parece que se vir a polícia aqui vai achar que eu tô fazendo maltratar os gatos, né? E na verdade é eles que estão maltratando as minhoquinhas. Mas também, né? O que elas estão fazendo aqui? Mas, enfim. Além disso, então, eles vão ter o par de nefrídeo, que é a estrutura para excreção, tá? Então, os nefrídeos aqui já tá mais complexo, tá vendo? Os nefridioporo, tudo certinho, com vasos, funil, para fazer a excreção desse animal, tá? Para liberar aí as excretas nitrogenadas. Então, eles vão retirar a excreta do celoma, que são eliminados por poros na superfície do corpo. O sistema nervoso é ganglionar central. Então, eles vão ter um gânglio central aqui, tipo um cérebro mesmo, tá? E aí, ele vai se distribuir ao longo do corpo na parte dorsal, na parte ventral, perdão, ao contrário da gente que é na dorsal, a deles é sempre na ventral. E aí, ele vai ter esse cordão nervoso aqui na parte de baixo, tá? E aí ele vai, tá vendo? Se proliferar. Eles são bem complexozinhos. É bonitinho esse bichinho. Eu falei pra você. Sacanagem não cair no vestibular. E aí tem aqui o ciclo. Ai, cai. Não, só tô mostrando por desencargo de consciência. Eles gostam muito de ciclitelo aqui, tá? Quando cai com alguma coisa referente a isso aqui. Porque é característica da minhoca, tá? Dos oligoquetas, esse clitelo, essa estrutura aqui. Deixa eu marcar aqui com caneta. Ó, tá vendo? Essa estruturazinha aqui. Porque ela, né, quando a gente falou hermafrodita, aí o que eles fazem? Vem um sentido para com a cabecinha para cá, o outro com a cabecinha para cá e passa, né, a adesão dessa região aqui. E aí, né, você tem os receptáculos seminal inseminados aqui, que é o quê? Joga espermatozoide um dentro do outro. Então, as duas saem no lucro, as duas saem o quê? Fecundadas, tá? Forma, então, um casulo mucoso nessa região aqui do clitelo. E aí, esse casulo com os ovos vai sendo liberado pela boca mesmo aqui, pela frente, né? Pela parte da cabeça. Passa, então, os espermatozoides, né? Aqui, os ovos ficam mais ou menos nessa região. E aí, o casulo é liberado, então, com os ovos. Nesses ovos, então, nascem as minhocas jovens, não tem larva. E aí, começa o ciclo novamente, tá? Beleza, beleza? Tranquilinho, né? De boinha, né? Sem drama, sem choro nem vela. Tá acabando já, ó. Por que tá acabando já? Por que eu não tô focando tanto em tanto detalhe, Érica, ô aluno lindo? Porque eu falei, tá extinto, né? E aí, se for cair alguma coisa, tá extinto no seu vestibular. Se for cair alguma coisa, eles vão colocar como texto de apoio, vai colocar. Você vai ver, bom, você vai ver a questão da FUVEST ali, ridícula, né? Na hora que eu li, eu falei, isso? Isso caiu na minha época? Na minha época. Você tem noção de quanto tempo faz que caiu na FUVEST. A importância ecológica basicona, que é o quê? Ela atua na misturação, na mistura da matéria orgânica no solo. Então, ela é mega importante em relação a isso, tá? Ela vai se alimentar eliminando as fezes na terra, e essas fezes a gente chama de humus. E aí,
Então, aqui, ó, humus. E aí, o que vai acontecer? Essa matéria, ela é parcialmente decomposta, então, por bactérias e fungo, transformando sais minerais em nitrogênio. E as minhocas, elas reciclam anualmente 5 toneladas de solos a cada 1.000 metros quadrados. Rapaz, é coisa pra caramba. E, ó, elas se proliferam muito rápido, viu? Nossa, é absurda a quantidade de minhoca que eu tenho aqui na minha casa. Né? Um pouquinho de terra que eu tinha. Vamos ver como é que isso cai. Vamos ver como é que isso cai, então. FUVEST 2010, você vê, ó, isso aqui, essa prova eu fiz, não passei na USP, né? Eu prestei, não lembro se eu prestei, teve uma época que eu só prestava Unicamp. Um determinado animal adulto é desprovido de crânio, apêndices articulares. Ou seja, se não tem crânio, não é vertebrado, se não tem apêndices articulares, não é artrópodo. Apresenta o corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode representar qual grupo? Ó, répteis não, porque não tem crânio, nematelminto poderia ser. Plateuminto não, porque é cilíndrico, anelídeo poderia ser. Molusco não, deixa eu ver por que não. Não, molusco poderia... Apêndices... Não, peraí. Molusco... não poderia ser, mas plateuminto aqui não pode ser. Né? Molusco poderia até ser, né? Alongado, cilíndrico... Não, cilíndrico não. Não poderia ser molusco. Anelídeo nemateumínto. Aqui, ó. Anelídeo nemateumínto. Anelídeo artrópode não, porque não tem apêndice articulado. Certo? Então, aqui o molusco ficaria até... Mas o plateuminto já mata, já. Né? Então, seria aí letra D. Tá vendo? Uma FUVEST absurda. É aquelas questões assim, né? A FUVEST tem todo vestibular. Tem aquelas questões extremamente fáceis e aquelas questões impossíveis. Essa era extremamente fácil. Bons tempos. A Unicamp 2019 é a mais recente, o mais recente que eu tenho aqui, ó, para você aí sobre esse vestibular, tá? E depois a gente vai ter uma de uma federal, não, da de Santa Casa, que a gente vai ver aí da... Ih, rapaz, eu não coloquei aqui o coisa, mas depois eu coloco para você, FCMS CSP 2022. Mas vamos lá. Aqui da Unicamp, ó. A da Unicamp fala o seguinte: nos quadros a seguir, o personagem do Garfield, isso aqui eu coloquei, pra você ter noção, essa questão é tão fácil que eu coloquei para os alunos do 8º ano. Porque questionava a relevância da ecologia do animal referente à direita, representada à direita. Ó, então você tem aqui, ó. Você vive debaixo da terra e come porcarias? É isso aí. E que faz para conseguir comida? Cavo. Isso não é muito glamouroso, mas é assim que eu ganho a sujeira de cada dia, né? Ou seja, o alimento de cada dia. Então, o Garfield, como sempre, desprezando aí os outros serizinhos, né? Gatos, né? Por isso que eu amo eles. Assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal. As minhocas são invertebrados do filo Annelidius, possuem corpo celomado, segmentado, beleza? Converte detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo. E essa daqui tá certa já, de cara, né? As cobras cegas, não, né? Aqui tá falando que é cobra cega. Alternativa referente a esse animal, né? Porque ele tá falando aqui, ó, então ele tá mostrando bem aqui, né? Que ele cava, né? Que ele, obviamente que vai ser Annelide, né? Porque a aula é disso, mas tá falando que ele cava, tá falando que ele consegue sujeira e a cobra cega não tem nada a ver com isso, né? A cobra cega é um anfíbio, então não. E tá falando que é dos anelídeos, ó. Cobras cegas, filo dos cordados, tá bom? Possui corpo celomado e não são segmentados. Negativo. E também não vai ser cobra cega. As minhocas são invertebrados do filo anelídeo, possuem pseudoceloma negativo, né? São celomados. Reprodução assexuada, não. Então, letra A. E a última aqui, ó, eu não coloquei aqui, mas é 2022. Deixa eu colocar aqui para você. Anota aí. Que eu esqueci de colocar esse trem aqui, ó. Né, eu fui me empolgando, que é IFCMSCSP 2022, né? A questão mais recente aí da Faculdade de Medicina de Santa Casa, tá? Para quem vai prestar. A figura ilustra uma parte do corpo de um animal que vive em terra úmida. Em destaque estão as estruturas importantes para a osmorregulação. Então, você tem aqui os metanefrídeos, tem uma situaçãozinha com o X aqui que ele vai perguntar, capilares, ductos, nipronefrídeos e a urina propriamente dita. O que ele está pedindo aqui para nós? Vamos ver aqui. Ele está falando o seguinte, então. Cite o filo a que pertence o animal dessa figura. Né?
Então, bichinho todo segmentado, bonitinho, com várias repetições, só pode ser anélida. Como se denomina a condição da organização interna que se repete ao longo do eixo anteroposterior do corpo desse animal? Como que é isso aí? É metameria, metâmeros, tá? Como a gente já falou. Cite o nome do líquido apontado na figura X, pela letra X. Qual que é esse líquido? Celomático, tá? Qual a vantagem desse líquido no corpo do animal na questão? O líquido funciona como esqueleto hidrostático, que vai proporcionar o quê? A sustentação do corpo do animal e contribuir para a sua locomoção. Vamos escrever isso agora. Letra A. Então, a gente tem aqui na letra A, com o animal, então, né? Tem que escrever bonitinho, né? O animal pertence ao filo Annelida, os anelídeos, né? A condição da organização interna que se repete ao longo do corpo desse animal. A resposta é tão simples quando a gente fala, né? Mas para escrever tem que escrever bonitinho, porque, né? Cara, que é um negócio bonitinho na hora de, né? É a metameria, né? Eles possuem metâmeros. Todo mundo agora vai possuir metâmero, tá? A letra X, a letra B, indica o líquido filomático. O líquido celomático. Qual que é para que serve? Esse líquido funciona como esqueleto hidrostático. Que proporciona sustentação ao corpo do animal e contribui para a sua locomoção. Fechou? Fechou. Facinho aí, ó. Ó. Né? Então é aquilo. Ó, se você for prestar, né, papo reto. Se você for prestar aí, né, as 3 grandes mais o Enem, fica de olho nas notícias, ver como é que se realmente pode ser que caia alguma coisa, né? Dá uma estudada por cima. Se você for prestar outras, dá uma olhada nas provas anteriores e vê se cai, porque às vezes eles têm pesquisadores da área ou tem tendências, né? A pessoa que está fazendo as provas tem a tendência de querer colocar como exemplo a de Santa Casa, tá? Então dá uma olhada, vê certinho o que você acha e vê o quanto você vai se aprofundar. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda lá no Érica Porto Biologia pelo Instagram que eu posso estar te ajudando com alguma coisinha, tá? Mas é aquilo, eu passei o básico porque realmente não é algo que cai tanto, mas pode cair. Nunca se sabe quando vai mudar. Beleza? Então é isso, estude bastante. Até a próxima. Tchau, tchau.